Olá, minha querida amiga, meu querido amigo. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. É muito gratificante estar aqui com vocês para compartilhar uma mensagem muito especial, uma mensagem muito edificante. Tenho certeza que você vai gostar e você vai tirar grandes lições para a tua vida e também para a minha vida. O título da nossa mensagem de hoje é um título interessante. Eu estava perdido. Esse é o título da mensagem de hoje. E desejo nesse momento que Deus abençoe grandemente você. Que Deus conceda muitas bênçãos na tua família, na tua vida e abençoe teus trabalhos e teus filhos. Seja bem-vinda, minha querida amiga, e seja bem-vindo, meu querido amigo. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês a história de um pastor que se perdeu em uma floresta em seu país. Devia ser 3 ou 4 da tarde, mas ali no interior, meus amigos, da floresta, dava a impressão de que estava anoitecendo. Nuvens negras cobriram de repente o céu, e o grito dos trovões deixou-se ouvir na imensidão da selva, como se fosse o alarido de gigantes assustados. De vez em quando, os relâmpagos, eles parecendo flechas acesas, eles feriam a escuridão. O pastor, meus amigos, ele teve medo. Aliás, ele estava amedrontado desde que ele percebeu que ele tinha perdido a trilha. Era o ano de 1972. Ele era missionário entre os índios da tribo Campa, que moravam nas margens de um rio na Amazônia de seu país. Naquela manhã de sexta-feira, o pastor saiu, meus amigos, de casa com o objetivo de visitar uma aldeia localizada a 2 horas de caminho através da floresta. Ele não percebeu em que momento ele perdeu a trilha. Ele se esforçou para achar a trilha, mas toda tentativa acabava em vão. Os minutos e as horas foram passando. E então, as nuvens escuras apareceram anunciando a tempestade. A chuva chegou junto com a noite implacável. O pastor se sentou no chão, debaixo de uma árvore. Ele viu passar o tempo. Ele orou a Deus, rogando que Deus ajudasse ele a sair daquela situação difícil. E quando a chuva passou, o pastor continuou a caminhada em meio à escuridão e o barro. Ele estava completamente molhado, cansado, faminto e a esta altura quase desesperado. Ele ouviu uma voz que lhe dizia: "Você não pode parar, vai ter que continuar." Aquela voz, meus amigos, repetia: "Você vai conseguir. Daqui a pouco você achará a aldeia. Você não pode ficar aqui parado." Mas algo parecia dizer para o pastor que tudo era inútil, que o melhor seria ele ficar ali e esperar a luz do novo dia. Ficar ali molhado, como estava, sozinho. E se alguma fera aparecesse? Era a primeira vez que acontecia uma coisa assim com o pastor. Ele não conhecia a selva. Ele tinha chegado da capital havia poucos meses. Ele sentiu que o medo estava tomando conta dele. E naquele momento, ele correu como se alguém estivesse perseguindo ele. O pastor conta que a chuva molhava o seu rosto, dificultando a visão, e não era possível enxergar alguma coisa naquela escuridão. Foi aí que ele escorregou e caiu floresta abaixo, 5 ou 6 metros talvez. Então ele estava cheio de lama, não existia mais trilha, só a escuridão e a música infernal que a chuva produzia ao entrar em contato com as folhas e o chão. O pastor não queria aceitar, mas ele estava perdido, completamente perdido. Ele tentou sair do buraco em que ele estava. Ele segurou numa planta, mas esta desprendeu-se e ele tornou a cair na lama. E em seguida, ele se agarrou a um pequeno galho,
mas uma dor violenta obrigou ele a soltar aquele galho. Ele acabou novamente na lama, com a mão cheia de espinhos. Tudo o que ele fazia era inútil. Ele acabava sempre lá, embaixo, no buraco e na lama. O pastor conta que ele ficou algum tempo ali, meditando, em silêncio. De repente ele teve vontade de chorar. Ele chorou. O pastor conta que ele já não sentia mais medo, temor de alguma fera, cansaço, fome. Ele teria gostado que fosse por algum motivo semelhante, mas não era não. Olhando para trás, ele viu que a sua vida na igreja tinha sido como aquela noite, a vida toda tentando sair do buraco, a vida toda tentando viver à altura dos elevados princípios de sua igreja, de cumprir os mandamentos e regulamentos e acabando sempre na mesma situação. O pastor conta que ele estava perdido em meio à igreja, com todas as suas doutrinas na cabeça, cumprindo de certo modo todas as suas normas, mas estava perdido. E o pior de tudo, havia 2 anos que ele era um pastor. Como num filme, toda a sua vida começou a desfilar diante de seus olhos. A mãe dele havia conhecido o Evangelho quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Praticamente ele nasceu na igreja. O pastor conta que a mãe dele nunca deixou de assistir aos cultos, sábados, domingos e quarta-feiras. Ela estava sempre ali com todos os filhos, no pequeno local onde se congregava o grupinho de 8 pessoas. Havia um lugar especial em cima do púlpito para os 10 mandamentos. Num quadro dourado, era dever de todos saber de cor os mandamentos e guardá-los fielmente. Desde pequeno, o pastor aprendeu as normas da igreja. Por exemplo, não pode fumar, não pode beber, não pode dançar, não pode ir ao cinema, não pode ir ao campo de futebol. Ó Deus, o pastor perguntava muitas vezes, como é possível viver assim? Em seu coração de adolescente, ele sentia um estranho conflito. Ele sabia de tudo o que ele devia e não devia fazer, mas não conseguia viver à altura dessas normas. E isto tornava ele, meus amigos, infeliz. O pastor conta que um dia, um time profissional de futebol visitou a cidade onde ele morava. O irmão dele mais velho e ele saíram do culto jovem na igreja e eles assistiram ao segundo tempo do jogo. O pastor conta que ele chorou bastante naquele dia. Ele se sentiu miserável. Ele pensou que Deus teria que destruir ele. Pensou que ele tinha perdido para sempre o direito de ir ao céu. E ele era um adolescente apenas. O pastor conta, meus amigos, que aos 13 anos de idade, ele se batizou e o seu conflito aumentou. Agora ele dizia para ele mesmo, você é um membro batizado, você não pode cometer mais tolices, mas alguma coisa estava sempre errada na vida dele. Mas ele não sabia exatamente o que era. O pastor conta que cada vez mais ele orava e parecia que Deus estava muito longe, parecia que Deus nunca iria ouvir ele. Ele estudava a Bíblia por dever. Aos 15 anos ele terminou de ler um livro evangélico para os jovens, que se chamava Mensagens aos Jovens. Ele conta que ele se sentiu mais pecador do que nunca. Eu nunca irei para o céu, ele pensava, é impossível alcançar um tipo de vida assim.
O pastor conta que só Deus sabe quantas vezes ele se deitou na cama sozinho e ruminou o seu desespero. Atormentava ele a ideia de um Deus sempre zangado, sempre pronto a castigar, esperando sempre dele o cumprimento de todas as suas normas. Ele conta, meus amigos, que quando ele concluiu o segundo grau, ele passou a estudar teologia. Ele conta que o seu conflito adquiriu dimensões maiores. Uma voz lhe dizia assim: você é um futuro pastor, você não pode errar mais, você tem que cumprir tudo. O pastor conta, meus queridos, que muitas vezes ele teve um pensamento de abandonar não só o curso, mas a igreja, o lar paterno. Mas hoje ele dá graças a Deus, porque de alguma maneira Deus não deixou ele fazer isso. Ele se formou para pastor aos 21 anos de idade. Esse era o grande sonho da mãe dele e dele também. Mas em lugar de ser feliz, ele se sentia mais angustiado. Ele dizia: ó Deus, o que acontece comigo? Por que esta sensação de que sempre estou errado? De que nada está certo? A resposta não vinha, mas o conflito aumentava. Agora você é um pastor, repetia aquela voz para ele. Você tem que ser um exemplo para a igreja. Se alguém tem que cumprir todas as normas ao pé da letra, é você. O pastor conta, meus amigos, como foram tristes os primeiros anos de seu ministério. Não que ele fosse um grande pecador. Ele conta que os seus pecados poderiam ser chamados de suportáveis. Eram pequenos erros, mas ele sabia que para Deus não havia classificação de pecados, e isso angustiava ele. O pior de tudo era que ele conhecia a doutrina de Cristo, sabia de cor todas as doutrinas da igreja, os mandamentos de cor, centenas de versículos de cor. Ele pregava de Jesus e voltava para sua casa triste, sempre com aquela sensação de que alguma coisa estava errada. Ele deitava e levantava cada dia, com as normas e os princípios na cabeça. Ele andava sempre pensando no que devia e não devia fazer. A angústia não desaparecia. O pastor diz que Deus foi muito bom com ele, porque, apesar de tudo, Deus deu para ele muitas almas para a sua igreja nos 2 primeiros anos de seu ministério. Meus amigos, o pastor termina dizendo que aquela noite lá no interior da floresta, da mata, molhado e cheio de lama, ele entendeu pela primeira vez o que acontecia com ele. Ele estava perdido em meio de uma Amazônia de doutrinas, normas, leis e teologia, perdido no meio da igreja. Ele olhou para um lado e para o outro, onde estava o Jesus do qual ele pregava. Estava lá, distante, atrás das nuvens. O pastor conta que na sua cabeça só havia teoria, normas e doutrinas. Ele chorou como uma criança, porque ele se sentia sozinho. Ele conhecia um nome, não uma pessoa. Ele amava uma igreja, não o maravilhoso Senhor dessa igreja. Ele tinha com ele mesmo normas e regulamentos, mas não tinha a Jesus. E naquela hora ali, perdido naquela floresta, ele não precisava de normas, não precisava de doutrinas, nem de uma igreja. Ele precisava de uma pessoa naquele momento ali, na floresta. Ele chorou. Aquela noite, a tragédia de ter vivido sempre só, tentando sair do buraco e achar a trilha certa.
mas acabando sempre na mesma situação, na lama e na desgraça. A chuva estava passando. Um milagre, disse o pastor em seu coração. Eu preciso de um milagre. Só um milagre poderá tirar-me daqui. E naquele momento, meus amigos, perdido ali na floresta, o pastor começou a gritar com todas as forças de seu ser. Na selva, quando alguém está perdido, tem que gritar. Se alguém ouvir o seu grito, gritará por sua vez, e assim ambos poderão se ajudar. Aconteceu que, de repente, o pastor ouviu uma voz distante. Ele gritou. A sua voz perdeu-se na imensidão da floresta e o vento trouxe a resposta. Alguém estava gritando ao longe. Alguém estava lá. O pastor continuou gritando e o grito foi se aproximando cada vez mais e mais. Ele percebeu os passos e depois ele viu a silhueta de alguém. Ao chegar perto dele, o pastor viu seu rosto. Era um índio. O índio estendeu o braço e segurou a mão do pastor e puxou ele. Era uma mão forte, cheia de calos. Puxou o pastor com firmeza até chegar lá em cima. Quem é você? Perguntou o pastor. Mas o índio não respondeu. Como você se chama? O índio continuou em silêncio. De onde você veio? O índio segurou, meus queridos, o braço do pastor e começou a caminhar. Seus passos eram firmes. Em momento nenhum, o índio respondeu às perguntas do pastor. Eles andaram em silêncio por algum tempo, até chegarem a certo ponto. Lá embaixo havia uma luz. Era exatamente o lugar que o pastor estava procurando. Agora o pastor estava a salvo. Ele deixou o índio e correu, floresta abaixo. O pastor escorregou e caiu. Novamente o índio estendeu o braço e levantou o pastor e segurou ele até chegarem à choupana de onde saía a luz. Um irmão que se chamava João apareceu com uma tocha acesa e perguntou: o senhor veio a esta hora, pastor? O pastor respondeu: eu perdi a trilha. O pastor naquele momento tirou a roupa molhada e deitou perto do fogo e adormeceu. No dia seguinte, o pastor conta que ele observou três coisas ao acordar naquela manhã. A roupa dele estava seca, perto do fogo, a mochila dele estava um pouco mais distante e tinha ali perto mandioca para comer. Minutos depois, o irmão João, ele chegou e perguntou: como foi que o senhor achou a trilha, pastor? O pastor respondeu: foi o índio. O irmão João perguntou: qual índio? O pastor disse: aquele índio que estava comigo ontem à noite, quando cheguei aqui. Naquele momento, meus amigos, o irmão João, ele olhou para o pastor intrigado e disse: não tinha nenhum índio com o senhor, pastor. Naquele exato momento, meus amigos, o pastor não disse nada. Ele deu meia volta e foi até uma pequena cachoeira para se lavar. O pastor se ajoelhou, ouvindo a música da água ao cair e o canto dos pássaros. E ele disse em seu coração: Senhor, Senhor Jesus, agora sei que não és uma doutrina, és uma pessoa maravilhosa. Como eu fui capaz de andar sozinho a vida toda. Ó Senhor, agora entendo porque eu não era feliz. Estava faltando Tu, Jesus. Eu quero Te amar. Eu quero segurar sempre o Teu braço poderoso. Sei que sem Ti eu estou perdido. Quero daqui para frente estar preocupado só em segurar Tua mão de amigo. Quero sentir Você, Jesus, ao meu lado.
e saber que você, Jesus, não estás lá nos céus, mas você está aqui comigo, pertinho de mim. Hoje eu entendo o que estava faltando tu, Jesus, querido, na minha vida. Então, meu amigo e minha amiga, desde aquele dia, o pastor começou a encarar a vida cristã não como uma pesada carga de normas e proibições e regulamentos, mas como a maravilhosa experiência de caminhar lado a lado com Jesus. As doutrinas começaram a ter vida para ele. Tudo antes era opaco e sem cor, mas começou a adquirir brilho, o maravilhoso brilho da felicidade. O pastor conta que ele nunca quis saber se aquele índio foi um índio verdadeiro ou foi um anjo. Não era isso que importava. Aquela noite ali, meus amigos, o pastor conta que ele aprendeu a grande lição de sua vida. É que sozinho ele estaria sempre perdido, sempre angustiado, sempre infeliz. Precisava da ajuda de um amigo poderoso. E ele achou esse amigo em Jesus. E por isso o pastor conta que ele é eternamente grato a Deus pelo livramento. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, eu gostaria que você voltasse esse vídeo novamente e que você assistisse ele na íntegra. Eu estava perdido, é o título da mensagem de hoje. E eu desejo grandemente que esta mensagem de hoje ela sirva para a tua edificação espiritual, para a tua aproximação com Deus e a minha também. Que nós possamos, através dessas mensagens de hoje, que nós possamos nos aproximar mais de Deus, porque Deus está sempre conosco. E eu quero dizer, se você está passando por algo que está te preocupando, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema relacionado ao teu casamento. Se você, minha querida amiga, está passando uma situação difícil, você, meu querido amigo, também no teu casamento. Ou pode ser com um filho adolescente ou com uma filha adolescente. Pode ser uma situação também relacionada a trabalho. Eu gostaria de te dizer que entra no teu quarto, ali no teu quarto, fecha a tua porta, te ajoelha e ora, conversa com teu pai em secreto e o teu pai do céu. Conta tudo para ele, diz: Senhor, essa situação que está acontecendo aqui na minha saúde, no meu casamento, no meu trabalho, com meu filho adolescente, com a minha filha adolescente, talvez até com relação a um vizinho, a uma briga com um parente. Por favor, Senhor, me dá sabedoria para resolver essas situações. Mas, Senhor, que seja feito segundo a tua vontade, não a minha. Faz isso. Entra no teu quarto e ora. Se você não pode ir até teu quarto, ora aí mesmo onde você está. Tenho certeza que o nosso Deus maravilhoso, Ele irá dar a resposta. Mas quando você terminar a sua oração, diga: Senhor, seja feito segundo a tua vontade e não a minha, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, te convido também a compartilhar essas mensagens com teus amigos, com teus parentes, e que Deus te conceda muitas e muitas bênçãos na tua vida, é meu sincero desejo. Valeu, gente, até o nosso próximo encontro. Fique todos com Deus, um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Tchau, tchau.